A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Com essa frase de Graciliano Ramos, começamos mais uma edição do Papo Arretado. E a nossa convidada de hoje é Laís Romero, que é mãe, escritora, revisora e mestre em literatura pela UESP. Seja bem-vinda à TV Radioteca, Laís. Obrigada. Bem, para começar, como iniciou a sua história com a escrita? Bom, eu acho que assim, a gente espera sempre um início assim, muito mítico, né? Algo muito valoroso, mas muitas vezes é bem mais simples. A escrita na minha vida, ela teve um papel muito... Eu lembro de começar a ler, eu lembro dessa descoberta. Isso é uma coisa pouco usual, mas eu lembro, porque foi algo muito forte para mim. E as bibliotecas de parentes professores, assim, eu tenho uma prima, duas primas que são professoras, tios que são professores, e todo mundo cultivava uma biblioteca em casa. Meu pai tinha uma pequena biblioteca também, então o escritor, a vida com a escrita, ela sempre vai começar da leitura, né? Do aprendizado, com os mestres ou as inspirações, ou até mesmo o aprendizado que a gente tira de leituras que a gente nem gosta, né? Mas essa experiência da leitura, ela foi o carro-chefe, eu acho que ela sempre vai ser o carro-chefe. Como você decidiu seguir uma área da atuação ligada à escrita? Eu sempre quis muita coisa. Fui em várias direções durante o final do ensino médio, quando a gente está escolhendo, né, uma profissão, a gente acha que é definitivo, mas realmente não é, né? De verdade não é. E a gente vai buscando aquilo que nos move, e a leitura, como já me movia há muito tempo, acabou me direcionando nesse sentido de querer estudar letras, de querer entender melhor, de querer explorar esse universo, e dessa necessidade de exploração, de sustentar todo um discurso, de poder, assim, você quer muito, tem esse desejo na juventude imediata de trabalhar com o que ama, né? A gente sempre fala isso, mas é um pouco mais complicado, né? Por conta da realidade do docente. Tem várias outras nuances e imagens que você vai passar ali, situações. No entanto, é algo que realmente eu tirei muitas lições, tenho tirado, e um prazer muito grande, né? Essa escolha foi um prazer muito grande para mim, porque eu realmente tive a oportunidade de fazer as mais duradouras e melhores conexões do universo das letras. Foi nessa minha formação, né? Eu sou formada em letras pela UESP e tenho mestrado em literatura pela mesma universidade. Então, dessa experiência, assim, os professores, meus colegas, tudo isso foi muito duradouro e forte para mim. Bem, quais são as suas principais referências? Referência é uma coisa, assim, eu queria poder dizer, assim, que é algo fixo, sabe? Mas à medida que o tempo passa, em alguns momentos eu achei que fosse definitivo, mas eu descobri que não, que a gente vai mudando, e enquanto a gente vai mudando, essas referências também vão mudando com a gente, esses referenciais, né? Porque assim, se você muda de posição num ambiente, a sua referência de imagem muda. Isso é muito real também nesse sentido. Então, se você vai crescendo, se você vai mudando a perspectiva, as minhas ansiedades, as minhas buscas, elas foram mudando junto. Então, eu fui mudando também esses referenciais. Alguns permaneceram. Então, eu acho que esses são nomes que vale a pena mencionar. Como, por exemplo, Cecília Meirelles, ela nunca saiu da minha visão. José Saramago é assim é algo que eu sempre retorno para ler, que eu não tenho como não retornar, sabe? Gosto também muito de Júlio Cortázar, mas eu sou uma pessoa muito ligada à poesia. Então, Ana Cristina César, Sofia de Mello, Breiner, Hilda Hilst também. Então, são nomes que sempre retornam, são nomes que eu estou sempre mencionando, que eu estou sempre lendo, e muitos outros que vão e vêm de acordo com o tempo.
Bem, você costuma escrever, como você disse, mais poesias. Por que você escolheu esse gênero literário em específico? Eu gosto dessa ideia da escolha, ela é muito, muito interessante. Eu me senti mais à vontade, realmente, para conseguir falar com uma voz que fosse minha. Então, para encontrar essa minha voz, eu busquei esse meio de me expressar. Foi o meio que abarcou por muito tempo, imediatamente na adolescência. E aí eu esperei, como a receita que muitos falam, os 21 anos. Se depois dos 21 você não escrever mais nada, você não é poeta. E continuei. Então, assim, é onde eu realmente me sinto à vontade, mas isso não quer dizer que eu não possa explorar, né, qualquer outra forma de escrever. Mas se eu puder te dar uma resposta minimamente satisfatória é essa, que é onde a minha voz se sente mais à vontade, é onde eu consigo expor realmente o que eu gostaria, ou chegar perto de expor as imagens que me ocorrem, os sentimentos, o que eu preciso dizer. Bem, e qual seria o principal elemento para se escrever uma poesia? Olha, é uma pergunta bem difícil, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, muito particular, né? Se você perguntar para várias pessoas que escrevem poesia, elas vão te dar respostas diversas. E o elemento principal, para mim, sempre vai ser a linguagem. Essa capacidade incrível de expressão que nós temos, rápida, sagaz, condensada e extremamente própria da nossa espécie. Então, eu acho que a linguagem, você tem um respeito pela linguagem, né? E tentar envergar ela para poder dizer o que você quer, é algo muito precioso nessa construção. Eu acho que seria isso mais importante, ou minimamente o que a gente tem que dar atenção. Bem, você falou sobre sentimentos. Esse é um dos pontos da poesia. O que você espera despertar em quem lê os seus textos? As suas poesias. Olha, vou ser bem sincera. Eu não penso muito realmente em quem está me lendo. Eu sendo muito honesta. Eu penso mais em escrever aquilo ali, sabe? Eu penso muito mais em escrever e na linguagem em si. Em conseguir afinar o tom para falar na minha voz. Em conseguir dizer. Então, assim, o leitor é consequência. Eu minto se eu disser que eu escrevo pensando o que o leitor vai... Então, é uma consequência. O que ele vai fazer com aquele texto como eu diria, assim, um problema dele. Então, assim, é muito próprio, é muito particular a leitura também. E a leitura, ela costuma, depois que a gente teve esse advento do texto impresso, né, que as pessoas passaram a ser alfabetizadas, que ler passou a ser, como diria o Antônio Cândido, um direito humano inalienável, né, a literatura, eu penso muito que a leitura se tornou mais solitária, não solitária num sentido triste, mas solitária num sentido próprio. Você faz a sua leitura ali e você vai viver aquilo, você. É uma pontezinha bem estreitinha que você vai passar sozinha. Então, eu desejo boa sorte quando você vai ler o meu texto. Mas enquanto eu estou escrevendo, ele ainda é meu. Eu acho que é muito assim. Qual é o livro mais marcante que você já leu e indicaria para outras pessoas? Eu sempre indico o mesmo livro e ele me marcou de uma maneira muito profunda. Tem muita coisa nessa leitura que eu acho que vale a pena visitar, que é o Memórias de Adriano, da escritora Marguerite Yourcenar. Eu gosto muito dessa leitura. E é um texto que tem uma formação, é uma história de vida. Eu gosto da forma como ela pesquisou a vida do imperador Adriano, como ela pesquisou nos diários dele para escrever aquele texto, que é uma longa carta que ele faz. Eu gosto da maneira como ela extravasa o amor naquela obra. Então, eu sempre recomendo ele. Eu tenho muito amor por esse livro e por tudo que ele fundamentou na minha vida. Eu sempre
releio, assim, trechos ou releio ele todo. Eu sempre volto a várias partes dessa obra, porque é uma obra que me marcou muito. Como você vê a representatividade feminina lá na literatura? Bom, nós temos muitos pontos, né, de debate ainda, muita coisa para ser feita, lida, e muito espaço para ser ocupado. Então, hoje eu vejo muita luz em cima dessa história de representar, de eu poder perceber que tem outras mulheres, tem mulheres negras, que tem mulheres nordestinas, que temos mulheres brasileiras, que temos mulheres pobres, temos mulheres ricas, temos mulheres de várias etnias, indígenas, e esse espaço que está sendo buscado, ocupado, ao custo de muita luta, é legítimo, é importante e faz muito sentido para mim. Muito sentido, é algo que me move muito. Eu tenho alguns anos que tenho dado preferência para literatura produzida por mulheres. Então eu tenho dado as mãos, assim, estendido a mão para mulheres e ler mais mulheres, ocupar mais espaços das minhas estantes, sejam elas virtuais ou físicas, com livros de mulheres produzidos, editoras pequenas, editoras independentes, editoras exclusivas de mulheres. Então, eu acho que isso é um movimento que a gente tem que apoiar, olhar, dar esse suporte, falar sobre, publicar sobre, pesquisar sobre. Então, me sinto muito assim, me sinto bem nesse processo. Não é um processo que eu faço por obrigação, mas sim por necessidade. É algo que me move também. Recentemente foi publicado um documento acerca das reformas tributárias e a Receita demonstrou defender a taxação de livros com o pretexto de que é um produto de elite. O que você acha sobre isso? Eu acho um absurdo. É horrível, sabe? Uma das piores coisas que poderia acontecer é se pensar, e pior ainda, se dizer uma frase como essa, uma sentença horrorosa. E eu tenho duas coisas que eu levo para mim. Primeiro, é recomendar para todo mundo que assistir esse vídeo e você, se não tiver lido, para ler o texto Direito à Literatura do Antônio Cândido. Tá? É um texto que você acha com facilidade na internet. Que ele defende veementemente o direito à literatura e à fruição pelas artes como algo inalienável do ser humano. E essa defesa ela é forte, ela é concisa, ela rebate essa afirmação dessa reforma tributária, dessa ideia de reforma, com muita elegância e com muitos bons argumentos. A segunda coisa que eu espero do fundo do meu coração, que se essa reforma passar, as pessoas passem a roubar livros, por favor. Porque não vai haver outra saída para o brasileiro, não vai haver outra saída para quem é apaixonado por leitura. Porque por muitas... Isso não tem um caráter 100% classista. Você pode ser de muitas classes e vários momentos ali, não necessariamente rico ou pobre, e gostar da literatura. Então, honestamente, a pessoa que está ali naquele desespero por ler ou adquirir aquela obra, espero que assim a gente passe a retratar os livreiros desesperados das grandes livrarias, desesperados porque estão roubando livros. Acho que isso seria, no mínimo, cômico e representativo da revolta que a gente fica dessa situação. Verdade. Defendo o livro, inclusive, né? É importante ressaltar. Bem, atualmente você vem desenvolvendo a grafoescrita. Acho que é assim que fala, né? Isso. Bem, como tem sido as ações? Fala mais pra gente sobre. Bom, eu comecei no final do ano passado como uma resposta a uma necessidade que eu estava de conversar sobre literatura, porque a aula, né, um curso antes de tudo, um espaço de trocas e diálogo sobre o assunto que você se propõe. Então, eu me senti muito à vontade de fazer, devido à minha formação em letras, né, uma certa experiência já com algumas edições, nada extremamente significativo, mas já é algo que a gente possa trazer para uma experiência que a gente pode trazer para conversar.
E, nesse sentido, esses cursos começaram bem, nós tivemos algumas edições, né? Cursos para escrita literária, outros voltados para escrita acadêmica e afins, né? E tivemos também um momento, né, de conversa, de encontro para produção livre, né, com temáticas bem específicas. E nesse momento eu dei uma pausa para retornar, acho que dentro de 1 ou 2 meses eu quero retornar e fazer novamente os cursos. E nesse tempo eu estou planejando, estou organizando. Então, assim, é uma coisa que eu não senti falta por muito tempo. Aqui em Teresina, a gente não tem aqui em Teresina, e eu não conheço se em outros espaços do Piauí possam ter cursos, mas pelo menos a internet não me deu essa notícia. Então, são coisas que eu busquei fora também. Fortaleza tem uma certa frequência, né, esses cursos. E online a gente encontra assim, bem profuso, né? Então eu fiz essa proposta online, mas com vistas aí futuramente de poder fazer algo presencial, se assim a gente puder fazer num futuro não muito distante. Bem, é isso, Laís. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu gostaria de agradecer, é uma honra para mim, muito obrigada pelo convite. Eu deveria ter sido antes, mas enfim, vários acontecimentos, e hoje finalmente a gente pôde fazer esse encontro. Estou muito feliz, muito grata, e eu espero que mais pessoas se juntem à nossa causa aí de lutar pelos livros. A gente precisa disso, a gente precisa dessa presença maciça das pessoas para poder salvar o livro desse destino nefasto. Bem, pessoal, se você assistiu até aqui, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e conferir a edição passada do Papo Arretado. É isso, e até a próxima. Tchau!